Vamos lá, Bruninho. Vamos lá, Caião. Qual a relação da depressão, falta de sentido da vida e a fé em Deus e a autoconfiança? Qual a relação? Qual a relação? No caso aí, a não fé em Deus e a, né? Não, porque tem gente cheia de fé, mas que está deprimida. Uhum. A depressão é uma coisa sempre muito a mesma. O pessoal achar que quem tem Deus não se deprime, isso é mentira. Olha os salmos. Os salmos tem alguns de alegria, a maioria deles, ó, como eu li hoje aqui, o Salmo 77, é uma depressão do cacete. E é rico em fé, né? Tá claro, é com Deus que ele se deprime em Deus, é com Deus que ele resolve a depressão dele. Depressão de Jesus. Minha alma está profundamente triste até a morte. Ao ponto de ele gritar, não como um script, mas como realidade. Deus meu, por que me desamparaste? Doeu até o inferno, a dor. Então é muito básico e é desastroso quando se faz essa associação, porque o sofrimento do indivíduo que se torna vítima dessa suposta afirmação de fé, é horrível o sofrimento desse indivíduo. É o cara que fica ouvindo que ele está deprimido porque falta Deus na vida dele, ou tem pouco Deus na vida dele. É mentira. A maior parte da vida de Abraão foi uma vida de depressão, no mínimo um caminhar fleumático, muitas vezes deprimido. Isaac, o nome dele no Velho Testamento é o temor. Deus, o nome de Deus em Gênesis, para Isaac é o temor de Isaac. Depois daquele ato de quase imolação, o cara ficou com trauma. Deus era trauma para ele, que não fazia viver gargalhão. Jacó, quando perguntado por Faraó lá no Egito, quando chegou com os irmãos, depois que José o acolheu, e o faraó do Egito perguntou a ele: escuta, quantos anos você tem? Aí ele dá lá a idade dele, 100, nos casos 200 anos. Aí ele diz: poucos e maus foram os meus dias. E não foi fácil viver a vida de Jacó, não. É uma desgraça. Por que você acha que um cara como Davi morreu tão jovem? A vida de Davi não foi uma alegria. Ele, com menos de 18 anos, ou 18, foi apanhado na casa do pai dele, foi colocado num desafio para enfrentar um gigante, um Golias. E dali para frente a vida dele foi de fuga, de fuga, de fuga, de fuga, de fuga, de fuga. Começou a ter algum sossego aí por volta de 50 anos de idade, aí começou a fazer besteira, quando teve sossego. E sofreu uma miséria enorme pelas besteiras familiares que fez. Horríveis, como pouca gente teve tanta dor em família. Incesto em família, assassinatos em família. Calamidade. O cara continua dizendo: Deus, tu és o meu Deus. Não desisto de ti, tá doendo pra caramba. Olha os meus inimigos, até os da minha casa, até meu filho. Então, como é que a gente vive isso? É sem dor? Profeta Jeremias, uma parte do que ele disse é chamado de lamentações de Jeremias. Não são as euforias de Jeremias. Não tem as folias. Não. É que vocês são filhos de uma mentalidade mentirosa, de uma espiritualidade de carnaval, de purpurina, de maquiagem, de mentira. Porque está cheio de gente de Deus atravessando momentos de depressão, até porque depressão acontece em níveis muito diversos. Tem depressões que não tem nada a ver com a psicologia do indivíduo, tem a ver com o organismo, com falta de química orgânica necessária para o equilíbrio. Deprime, com deficiências hormonais ou de qualquer outra natureza, com deficiências neurais,
falta de conexão neural, de caminhos de euforia, falta de química de bem-estar no laboratório cerebral. A depressão pode vir desde aí, como existem aquelas depressões de natureza orgânico congênitas, de crianças que já nasceram depressivas, não tiveram, sofrendo nenhum trauma e já são entes de uma espécie de velhice precoce, de uma depressão latente. Como existem as depressões de natureza totalmente neural, psíquica, identificáveis, com detecção de equipamento sensível, você vê as áreas do desestímulo e o indivíduo precisa de medicação, não tem nada a ver com Deus. É como se fosse no fígado, é como se fosse uma deficiência pulmonar. Agora, pega a tua pergunta e troca por pulmonar, tira depressão e troca por deficiência pulmonar. Pergunta. Qual a relação da deficiência pulmonar, falta de sentido da vida e a fé em Deus e a autoconfiança? Você veja que quando bota deficiência pulmonar já vai ficando ridículo. Não é? Isso. A falta de sentido na vida a gente pode botar como gripe. Não, a gripe, a falta de sentido da vida é porque tem certas depressões que são precedidas por falta de significado. Falta de sentido na vida, o indivíduo se deprime. Mas nem toda depressão decorre porque falta sentido à vida de uma pessoa. Os deprimidos mais tristes são aqueles que dizem: eu não tenho por que estar deprimido. Não tem motivo. Porque eu estou cheio de sentido para a vida. Sim. Então, uma coisa não é necessariamente filha da outra. Como eu encontro gente sem nenhum sentido para a vida, mas que vive uma existência de euforia frenética. A falta de sentido para a vida coloca o cara num estado de não pensar eufórico frenético. É a tal da história dos anos 60. Não, eu não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Não, eu não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Não, eu não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Não, eu não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Aí o coral ia subindo. Não, eu não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. São essas pessoas que não podem parar, se param, pensam, choram. E vivem nesse estado de euforia mecânica, artificial, numa pirotecnia existencial totalmente artificializada, porque são os que se pararem, pensam e choram. Aí você olha para fora, parece que o cara está vendendo o significado de vida. Mas não, ele só não pode parar, senão ele morre. Vive em fuga. Em fuga, mas não tem pinta de depressão. Ele pode ser candidato aos melhores comerciais de televisão. De margarina. De qualquer coisa, mas tá lá morrendo, como muita gente sabe. Cai uma hora esse ciclo para? Para, ninguém aguenta isso para sempre. A velhice chega, né? A velhice chega e a velhice é esmagadora, ela carrega sabedoria com ela ou carrega impotência. Ou o cara, pela via da sabedoria ou pela via da impotência, vai ter que pensar. Vai ter que dar uma parada. Vai ter que dar uma parada. Então, não misturem as coisas não, minha gente. E a última pergunta foi sobre Deus, né? Depressão, sentido e... Qual a relação da depressão, né, falta de sentido da vida, com a falta de fé em Deus e a autoconfiança? Não tem necessariamente Ele quer estabelecer essa relação? Não tem, não é um monobloco. Não é um monobloco. Você veja Elias. Trouxe fogo do céu, acabou com os profetas de Baal e entrou numa depressão de morte. Correu 580 quilômetros até o Monte Horebe, entrou numa gruta e pediu para morrer. E foi Deus, e falando com Deus, e pedindo para morrer. Então, gente, não simplifiquem assim a existência.
porque Deus não é calmante. O encontro com Deus pode ser apavorante. A experiência de Deus pode ser acachapante. E conhecer o significado de Deus pode ser depressivo. O pessoal não entende que a sabedoria habita mais a casa do luto e a cara com lágrimas do que a cara com riso e o ambiente dos folguedos.